E aí, beleza? Patrícia, eu acho que não só no real estate, mas como em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de compra, a gente sempre quer pagar o mais barato possível pelo melhor produto, pelo maior produto, enfim. Eu acho que isso acontece claramente também nas casas. Sem dúvida, as pessoas procuram a maior casa na melhor região pelo menor valor, certo? Certo. O que nós vamos trazer hoje neste vídeo aqui para o pessoal dos 78 centavos? A gente vai trazer uma single family home que, se ela fosse construída numa outra localização, ela custaria facilmente 150, quase 200 mil a mais. Então já vou logo começando com um spoiler. Qual é o preço dessa casa aqui, Patrícia? Ela começa, o preço base dela é 419.990. 419 mil. E é uma single family. E é uma single family. Então, se tivesse numa outra região, 600 fácil, 500 e pouco. Começaria em 540 facilmente. E eu já tô falando de Clermont isso. Já não tô nem falando de Winter Garden. Se te interessou aí economizar cento e poucos mil dólares, que é bastante dinheiro, fica nesse vídeo aqui que ele tá começando agora. Primeira coisa, Patrícia, que eu acho que vale a pena a gente conversar e explicar para o pessoal do canal é que as construtoras, elas operam regionalmente ou elas estão espalhadas em todos os lugares da Flórida, por exemplo? Elas estão bem espalhadas. Ok. Tá? Então, por exemplo, o que eu quero dizer? A Pult, por exemplo, ela vai estar em regiões que são consideradas mais nobres e em regiões que são consideradas mais de baixo custo. Sem dúvida. Porque se a gente compara, por exemplo, sei lá, vou pegar o Horizon West com o Kissimmee, o valor de Kissimmee é menor, né? Bem menor. Tá. Bem menor. A entrega da casa, do produto, é a mesma? Sim, é a mesma. O que vai mudar? Sempre vai ser a seleção dos acabamentos. É lógico que numa região onde não comporta um produto tão sofisticado, eles não entregam esse produto, tá? Então eles vão sempre ficar na média do mercado da região. Porém, o que é interessante, como existe toda uma padronização, inclusive de plantas, as plantas podem ser as mesmas. A única coisa que muda são os acabamentos. E daí, o que interfere diretamente no valor desse produto? É o terreno, o material para você construir essa casa e a mão de obra. O material e a mão de obra não vai variar onde quer que seja que você vai construir, aqui dentro da Flórida. O terreno sim, tá? Então, o terreno faz um grande fator aqui nesse mix. E daí, lógico, quando eu tenho terrenos mais baixos, onde eu derrubo consideravelmente o valor dessa casa, né, para a média da localização, eu entrego acabamentos que absorvam essa média. Entendi. Ou seja, é uma balança, né? A formação do valor tem, claro, o estudo de mercado para saber qual é o valor médio, né, do ticket médio daquela região. Junto com isso, eles conseguem fazer o cálculo se... Então, eu posso entregar a mesma casa. Vamos chamar a casa Zequinha. Casa modelo Zequinha, ó. Pega essa ideia aí, Pult. Depois eu quero direitos autorais da ideia. Casa Zequinha. Na região mais nobre, é a mesma planta de uma região com um valor menor. Sim. A diferença é que talvez a janela da região mais nobre, por ter um ticket médio mais alto, possa ser dupla, tripla ou não. Não vai mudar, Rodrigo. É a mesma coisa. Até é um excelente exemplo que você usou, porque aqui, ó, a gente tem vidros duplos, igualzinho, com o mesmo gás no meio. A construtora, como ela tem uma marca, e aqui existem vários índices construtivos, e um deles é a eficiência energética. Não é porque ela é a Pult construindo em Kissimmee que ela não vai ter a mesma eficiência energética, que vai interferir na qualidade da minha janela, que ela vai ter lá em Winter Garden. Entendi. Tá? Então elas prezam muito esses coeficientes e elas vão manter a mesma qualidade de construção. O que vai mudar é o teu interior, é o teu acabamento. Me dá um exemplo. Me leva por um exemplo aqui que poderia, por exemplo, ter diferença. Por um exemplo assim, talvez aqui eles não ofereçam para você colocar talvez um piso laminado aqui em cima. Entendi. Que é um dos itens mais caros da casa. Pode ser que eles ofereçam. Mas a probabilidade do público querer isso aqui pode ser menor, porque é considerável o valor
baseado no custo. E aí tem um vídeo muito legal aqui no meu canal com a Patrícia, que nós falamos um pouquinho sobre tipos de plantas que você pode encontrar em 2023 aqui na Flórida. E basicamente, dentro dessas plantas, a gente fala um pouquinho qual a diferença entre a single family, como é que é o nome? O vizinho a vila, a townhome, o bangalô. Aí, Patrícia, sobre valores. A gente tem aqui essa casa, então, em 420. A gente começa com o bangalô lá, que ela é 383. Na minha matemática, talvez o maior impacto seria na minha entrada, mas o meu valor de financiamento vai ficar meio ali, não vai? Muito similar, porque você vai diluir esses 30 mil em 30 anos. Então, o que leva uma família a escolher lá e não escolher essa? Uma vez que a gente sempre está em busca da casa mais barata, maior e... vai ser bem o perfil da família. Tá. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a minha família cabe super bem dentro de um bangalô. Entendi. Porque só sou eu e meu marido. A tua família já começa a ter, ok, será que dá ou não dá? Você tem uma característica de trabalhar de casa. Aquele bangalô oferece um home office. Só que daí você tem 2 filhos, mais a tua esposa, que também tem as suas atividades e talvez não feche esse tamanho. Agora aqui eu já tenho tudo mais separado, é um pouco maior, um pouco mais amplo. É bem característica de... E é a mesma fórmula quando a gente fala sobre se morar em Kissimmee é bom ou não? É muito característico de cada família? Sim, também. É bem característico de cada família. Por quê? Porque a gente tem um efeito, eu considero às vezes um efeito manada das coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente não dá oportunidade para outros lugares serem bons. Né? Porque a gente só ouve falar de então é só aquele que é bom, mas não necessariamente seja. Se você, por exemplo, tem uma característica de trabalho que seja para o lado de cá, porque a gente está muito próximo a Lake Nona, eu estou muito próximo a St. Cloud, talvez seja essa a tua opção de localização. Não é ruim. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo prático e pessoal, tá? Bem pessoal. Quando eu cheguei aqui no primeiro ano, eu usava algumas coisas que eu conhecia como referência de distância. Conforme você vai ficando mais maduro nos Estados Unidos, você vai tendo essas referências sendo um pouco movimentadas. Por exemplo, eu não acesso a International Drive, não é uma rota que eu uso normalmente porque eu sei que tem trânsito, porque eu sei que às vezes está mais parado lá a Sandy Lake, coisas do gênero. Então, a referência que eu tinha no passado de International Drive ou alguma outra referência, ela vai se transformando com o tempo vai passando. Então hoje, sem dúvida nenhuma, eu moraria numa cidade que ficasse a 20, 30, 40 minutos do centro de Orlando, porque se ele tiver aquele básico, supermercado, a padoca, um lugar para comprar pãozinho lá, o Publix que pode ser, enfim, se ele me dá uma estrutura básica para o meu dia a dia, aquilo já é o suficiente. E aqueles meus 20 minutos, meia hora que eu vou andar de carro, eu ando para qualquer lugar, ando para cima, ando para baixo. Eu acho, é verdade. Então, ó, maturidade na hora da escolha, pesquisa, recomendo, conheça lá o canal da Patrícia, porque ela tem um tour completo nessa casa, mostrei umas pinceladas dessa single family, mas lá no canal dela tem aí a visita, o tour completo, mostrando os detalhes, mostrando as diferenças, mostrando cada um dos quartos. Vai lá conhecer. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigada a você. E a gente vai almoçar agora porque a gente tá azul de fome. Sim. Tchau. Tchau.